começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o formato tá diferente, geralmente eu faço vlogs, mas hoje eu quis trazer uma reflexão, assim, direto pra vocês, um bate-papo mesmo de amigas. Então decidi fazer aqui nesse formato, espero que vocês gostem. Bom, eu iniciei um tempo de busca e oração, pedindo por clareza, posicionamento, direção, e Deus falou comigo. Tirei 3 dias para jejuar, orar, ler o livro de Esther. E eu tive alguns insights, eu tive algumas revelações, né, do Espírito Santo, assim, no meu coração, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção é que em nenhum momento Esther, ela reclamou da situação que ela estava, que ela se encontrava ali. Não menciona na Bíblia nenhum tipo de murmuração, e isso já me confrontou. Porque na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente reclama de tudo, a gente murmura e a gente questiona tudo. A gente não olha com um outro olhar, pensando o porquê disso estar acontecendo. A gente já quer reclamar. E é coisa simples. Às vezes tá sol demais, por que tá muito sol, por que tá muito frio? Ai, porque eu tô cansada, ai, por que eu tô nesse serviço, ai, por que eu tô nessa escola, por que eu tô nessa faculdade, por que eu tô nesse local? Enfim, a gente tem um hábito de reclamar que muitas vezes isso nos afasta do que Deus quer pra gente. Refletindo ali sobre a história, um dos primeiros pontos foi esse. Em nenhum momento ela reclamou, ela só foi e aí não menciona nenhuma murmuração. Então isso me fez pensar que muitas vezes a gente não entende dos processos, a gente não entende o que Deus reservou pra gente e acaba esquecendo que se tá acontecendo algo é porque é permissão de Deus. Nada é por acaso. A Bíblia diz que entre tantas mulheres o rei amou Esther. E isso não é coincidência, isso é plano perfeito de Deus. Para pra pensar, o lugar que você tá hoje, mesmo que não faça sentido nenhum, pode ser exatamente onde Deus quer que você esteja. Quantas vezes a gente está numa fase difícil, cansativa, que a gente não gostaria de estar e não percebe que ali pode ser o lugar que Deus está nos posicionando para algo maior. Então, ao invés de reclamar, murmurar, a gente precisa permanecer e confiar em Deus, que está tudo sob controle. Agora, outra coisa que falou muito comigo, eu deixei anotado aqui, eu quero compartilhar com vocês, porque às vezes eu não lembro de cabeça, tá, gente? Então, eu escrevi aqui para poder compartilhar. Que foi sobre Mardoqueu, porque ele conseguiu olhar para Esther e enxergar algo que talvez nem ela estivesse vendo naquele momento. Ele trouxe um questionamento que fez ela refletir e se posicionar. Isso me fez pensar muito sobre as pessoas que a gente tem por perto, né? Porque às vezes a gente precisa de alguém que nos lembre quem somos. Claro que nós temos a nossa identidade firmada em Deus, a gente tem que estar buscando isso sempre, né? Mas é tão importante a gente ter pessoas como Mardoqueu, pessoas que nos fazem olhar pra gente e lembrar o propósito que Deus tem na nossa vida, que olha pra gente e fala assim, ó, você tem isso aqui, você tem, Deus te separou pra isso. É tão bom, né, você ter esse tipo de amigo por perto, que nos fale a verdade, que nos alinhe, que nos ajude a enxergar o propósito que Deus tem na nossa vida, né? E hoje em dia não é tão fácil encontrar pessoas assim alinhadas com Deus, pessoas como Mardoqueu, né? Então que possamos ser Mardoqueus na vida das pessoas e que tenhamos Mardoqueus nas nossas vidas. Outro ponto, me trouxe uma reflexão, não foi só sobre Mardoqueu, foi sobre também a Esther. Me marcou muito, porque ela estava ali numa posição privilegiada, ela era rainha, e mesmo nessa posição, que ela poderia simplesmente ignorar o que Mardoqueu estava falando, ela teve um coração ensinável, ela foi receptiva. O Mardoqueu levantou esse questionamento, ela não falou, não quero nem saber, eu sou rainha, vocês que mandam todo mundo, né? Ela teve um coração doce, um coração de receber, ensinável, aberto, entende? Ela poderia ter simplesmente ignorado, como eu estava falando pra vocês, mas ela teve uma sensibilidade de falar, realmente, eu tô aqui por um propósito, né? Eu tô nessa posição privilegiada por um propósito. Isso me fez questionar sobre mim. Tenho sido sensível à voz de Deus? Porque às vezes Deus ele não fala diretamente assim, com voz audível pra gente, mas ele usa alguém, ele usa ferramentas, instrumentos, né? Pessoas pra falar com a gente. E será que o nosso coração ele tá aberto? O nosso coração é ensinável o suficiente? Será que a gente tem uma postura de humildade perante outras pessoas quando as pessoas vêm nos dizer algo? Ou a gente simplesmente fala, não quero saber de nada, não fala nada, Deus pode falar diretamente comigo. E às vezes Deus está usando aquela pessoa para falar com você. Então a importância de ter uma sensibilidade, de prestar atenção, pegou muito a questão dela estar numa posição privilegiada e estar com essa sensibilidade. Porque os seres humanos, eles são um pouco complicados nessa questão, porque às vezes aproveita de uma posição maior para diminuir outras pessoas, né? Quando na verdade, quanto mais você cresce, mais sensível você tem que ser. E entender o porquê você está nessa posição, por que você está ali, o que você tem
para colaborar, agregar no reino de Deus, né? A falta de posicionamento da Esther poderia fazer com que um povo inteiro perecesse. Isso é muito forte, porque mostra o quão importante é nos posicionarmos na presença de Deus. Não se omitir, não deixar de falar, porque quando a gente deixa de falar, outra pessoa fala no nosso lugar, e nem sempre essa outra pessoa que vai falar no nosso lugar vai ser uma pessoa alinhada com o Espírito Santo, alinhada com Deus, né? Então, assim, é muito importante que a gente saiba a importância do posicionamento. Me fez lembrar também das parábolas dos talentos, do rei que havia deixado as moedas com cada servo, e ele volta e pergunta para cada servo o que você fez com o que eu te dei, né? Com o talento que eu te dei. Quando eu penso nessa questão da Esther posicionada e a gente ter que se posicionar, eu lembro dessa parábola também, porque o posicionamento, a gente está pondo em prática ali o que Deus deu pra gente, né? O que Deus nos proporcionou, o talento que Ele nos deu. Então eu penso assim, quando o rei voltar, ele vai te questionar o que você fez com o talento que eu te dei e o que você vai ter a dizer para Deus. Você vai ter multiplicado, vai ter dobrado ou vai ter enterrado, igual aquele servo que enterrou o único talento, né? Ele tinha ganhado um talento e ele enterrou. Aqui eu quero levantar esse questionamento, o que você tem feito com o talento que Deus te deu? Deus, ele confiou algo a cada um de nós, pode ser uma oportunidade, um chamado, uma habilidade. E o que nós temos feito com o que Deus nos confiou? A pergunta é, o que estamos fazendo com o que Deus nos entregou? Então a reflexão que fica para mim é, independente do medo, da situação que possamos estar, que a gente possa estar posicionadas e direcionadas por Deus. E isso a gente vai conseguir buscando, jejuando, orando incansavelmente para que Deus possa falar com a gente e a gente esteja sensível para quando Ele falar. Ela foi ousada, ela não ficou pensando no que poderia acontecer com ela, mas ela pensou no propósito da vida dela, o porquê ela estava ali, o porquê Deus colocou ela ali. E no final é isso que a gente precisa decidir todos os dias, continuar com medo ou confiar em Deus e se posicionar. Depois desse jejum, algo mudou dentro de mim, tô me sentindo muito mais posicionada, com mais clareza em relação ao que eu quero fazer, que é falar aqui sobre Deus, compartilhar sobre Ele, né? Eu já faço isso no meu dia a dia com as minhas filhas e eu quero trazer aqui pro YouTube também, compartilhando assim reflexões que eu tenho tido, né? Não sou pregadora, teóloga nem nada, mas quero poder compartilhar com vocês o que Deus tem falado no meu coração, que seja através de vlog e de rotina também, que eu gosto muito de fazer aqui, mas e era algo que eu vinha pedindo, né? Uma clareza em relação ao caminho que eu deveria seguir, porque eu gosto muito de idiomas e gosto muito de marketing. Hoje eu faço faculdade de marketing e eu tava um pouco em dúvida em relação a isso. O que eu faço? Para onde eu vou? Qual caminho eu vou? Tinha um tempo da minha vida que parecia que eu já tinha uma clareza do que eu queria, mas de repente tudo mudou e eu comecei a ter muitas dúvidas em relação a isso. Então, foi um dos motivos também que eu iniciei o jejum de Esther, porque eu queria me posicionar, eu queria saber qual carreira seguir, né? Eu queria ter uma clareza nesse sentido. Hoje em dia, eu vejo que assim, nada é mais importante do que estar alinhada com o propósito de Deus para minha vida. E aí eu encontrei no YouTube uma maneira de fazer a vontade de Deus, levar as boas novas, falar sobre nosso Senhor Jesus, né? Compartilhar também sobre a minha rotina, trazendo essas reflexões e criar essa comunidade mesmo aqui. Faz parte também do que eu já estudo, que é marketing, então eu fiquei bem feliz com isso. Outra coisa também que eu mudei bastante depois desse jejum, eu tô me sentindo muito mais corajosa, tô me sentindo mais disposta, menos preguiçosa, menos procrastinadora, sabe? Porque quando você entende, quando você toma consciência de que Deus, Ele tem algo pra você, que Deus tem um propósito na tua vida, você se sente assim, não, eu preciso caminhar, eu preciso seguir em frente, né? Eu não posso deixar com que essa preguiça, a procrastinação, essas coisas que não vêm de Deus, atrapalhem o plano perfeito que Deus tem pra mim, né? Então, eu gostaria de finalizar esse vídeo te chamando para que a gente busque mais a Deus, para que a gente esteja na presença dele, seja sensível para quando ele falar com a gente conseguir ouvir e obedecer, né? Que a gente possa ser como Esther, corajosa e ousada na presença dele. Um beijo e até o próximo vídeo.